ressurreição ou reencarnação? A ressurreição é a volta do espírito ao mesmo corpo que você tinha quando morreu, ao corpo antigo, que será decomposto e se tornará pó. A reencarnação é a volta do espírito, mas num corpo novo, criado exclusivamente para ele no ato da concepção. O que lhe parece mais plausível e lógico? É a ideia da reencarnação ou da ressurreição? Se perguntar a um evangélico ou católico, ele não hesitará em responder que acredita na ressurreição, alegando eles que a reencarnação não tem sustentação bíblica. O que estamos mostrando exatamente o contrário. A reencarnação é bíblica, sim. Já se perguntarmos para um espírita, um budista ou hinduísta, ele vai responder que acredita na reencarnação, pois a reencarnação tem mais coerência com a justiça de Deus. Mas enfim, em que se fundamenta a ideia de ressurreição? Conforme a crença na ressurreição, a pessoa, ao morrer, recupera uma nova vida, mas não na Terra, mas em outra dimensão, e passa a viver uma vida diferente, sem limitação de tempo e de espaço, ou seja, passa a viver a vida eterna. Isto significa que a ressurreição não acontece no mundo material, mas no mundo espiritual. Só que o princípio da ressurreição, você que morreu e seu corpo se decompôs, esse corpo será recomposto, será novamente vivificado e você será ressuscitado e herdará a vida eterna. Isto é o que fundamenta a ideia, o princípio da ressurreição. Agora, você saberia responder quando surgiu a ideia de ressurreição na Bíblia? É uma pergunta muito pertinente e garanto que a grande maioria das pessoas desconhece este princípio. Desconhece a origem da ideia de ressurreição. A primeira vez que a ideia de ressurreição surge na Bíblia foi no livro de Daniel 12:2, quando o anjo se apresentou e lhe revelou que, abre aspas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Fecha aspas. Estas palavras significam que os mortos ressuscitarão e terão dois destinos. Uma parte herdará a felicidade eterna no céu, se tiver sido boa, se tiver levado uma vida reta, e outra parte herdará o horror eterno do inferno, se tiver sido má. Os ímpios, eles não terão chance de regeneração, de reparar as suas faltas. Serão condenados eternamente, sem direito à recuperação. Esta é a ideia de ressurreição. Pela ideia da reencarnação, ninguém herdará o reino do céu ou vai conquistar a felicidade sem o mérito de suas obras, sem méritos. E os ímpios não irão para o inferno, pois terão a oportunidade de expiarem e pagar as suas dívidas através da reencarnação,
através das vidas sucessivas, quando eles evoluirão para a perfeição e daí merecerem também a felicidade eterna, mas conquistada com o seu mérito. Pela reencarnação, Deus proporciona a todos a chance de se regenerar, de se modificar, de evoluir, de expiar e pagar suas dívidas e conquistar os mesmos direitos conquistados por aqueles que progrediram mais e chegaram primeiro à conquista da felicidade. Esta é a ideia de reencarnação e ressurreição. E você, de que lado você está? Você acredita mais na teoria da ressurreição, onde não há mais volta, o castigo será eterno, ou da reencarnação, que você terá oportunidade de reparar suas faltas, evoluir, crescer e chegar à perfeição? Você sabia? Até o ano 1250 depois de Cristo, a Bíblia não apresentava o formato que apresenta nos dias de hoje, com a divisão em capítulos e versículos numerados. No livro de Isaías, nos rolos que foram encontrados no Mar Morto, nota-se que os textos eram escritos de maneira linear, sem números, sem capítulos e sem versículos. Isto dificultava o estudo e a leitura da Bíblia, trazia muitos problemas. É quando surge esta figura ilustre, o inglês arcebispo da Cantuária, Stephen Langton. Stephen Langton dividiu a Bíblia em 1189 capítulos, sendo 929 capítulos Antigo Testamento e o Novo Testamento com 260 capítulos. E a divisão em versículo só ocorreu 300 anos depois, no ano 1551, através do tipógrafo francês Robert Estienne, com nome latinizado Roberto Stefano. Roberto Stefano dividiu a Bíblia em 31.173 versículos, 23.214 versículos, Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento ficou com 7.959 versículos. E no ano 1553, Roberto Stefano publicou a primeira versão da Bíblia com a divisão somente em versículo. Publicou a Bíblia completa e no francês, uma versão em versículo. A Bíblia só veio a ser publicada com capítulos e versículos a partir do ano 1560 e ficou até os dias de hoje. A primeira versão da Bíblia em português coube a João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia no formato de capítulos e versículos no ano 1681. Se você ainda não sabia, agora você ficou sabendo. É isso aí, gente. Vamos finalizar a nossa primeira parte com um questionamento para reflexão. Preste bem atenção. Considerando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, considerando que os corpos corruptíveis, conforme a ciência, não podem mais serem recompostos e tornar a viver, considerando que o reino de Deus é o reino espiritual, não material, considerando esses três aspectos, não estaria a palavra ressurreição concentrando a ideia de reencarnação? Allan Kardec afirmou que os judeus
acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Este assunto nós vamos abordar e analisar no nosso próximo vídeo. Não deixe de assistir, não perca o nosso próximo vídeo, que continuaremos analisando este tema ressurreição e reencarnação. Desde já, muito obrigado a todos, inscreva-se no canal, acione o sininho, sejam todos bem-vindos e até o nosso próximo encontro. Valeu!